Já estamos em dezembro, certo? Dezembro? Eu falei dezembro? Como diz o Ronaldo, eu disse dezembro? Novembro, né? Já estamos em novembro. Isso que eu falei, né? Novembro. Talvez eu não tinha dito dezembro, porque dezembro não conta, né? Se você, por exemplo, está estudando, se estuda em dezembro, vai para a escola em dezembro, Arte? Espero que não, né? Então, o trabalho, aquele clima, dezembro é um mês engraçado, né? Às vezes você tem uma correria para fechar alguma coisa que você está fazendo, finalizar uma tarefa, um alvo lá da empresa, mas a empresa já está meio no clima de festa, já só se fala de festa, de finalização e etc. Então, é quase um clima de festa. Muitas empresas já fecham, dia 20, dia 20 e pouco, né? Então, já é meio um mês meio perdido. Então, praticamente meses úteis e até novembro. E um dia que eu olhei, dei uma olhada em volta e percebi que era janeiro. Opa, estamos agora de... Está ruim aqui. Estamos de férias, já vamos começar a trabalhar, e agora eu olhei de novo, dei uma olhada em volta e já era novembro. Aí eu pensei, puxa vida, o ano já passou. E ao longo desse ano, com certeza, você deve ter começado esse ano com algumas metas, com alguns objetivos. Com certeza deveria haver algumas áreas na sua vida que você falou, puxa vida, eu acho que esse ano eu vou tentar dar uma ajeitada nesse trem, esse negócio não está bom. Já tem um tempo, que sabe até alguns anos, que isso vem se arrastando, esse aspecto da minha vida. Estou tentando resolver, mas em 2025, né? 2025 eu vou resolver. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, chegou novembro, e agora? Resolvemos, sim ou não? Havia uma área muito específica da sua vida, quem sabe mais, espero que não mais do que uma ou duas, mas de repente havia algumas áreas da sua vida, alguns aspectos da sua vida, algumas coisas na sua vida que você queria resolver durante esse ano. A pergunta é, resolveu? Se resolveu, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas o fato é que muitas vezes a resposta para essa pergunta é não resolvemos. Continua um problema. Então, está se aproximando o fim de ano e eu percebo que ainda existe algumas áreas das nossas vidas que ainda não foram resolvidas. Algumas áreas que muitas vezes até nos humilham, porque a gente, ao olhar para aquelas áreas do jeito que estão, a gente percebe que a gente falhou, que a gente pecou, que a gente errou, que houve uma batalha, a gente perdeu a batalha, que houve uma luta, a gente foi derrotado. Então, quando há alguns aspectos da nossa existência, e quando a gente olha para esses aspectos, a gente se sente até envergonhado com a gente mesmo, e fica triste por quê? Porque aquela área não está boa. Às vezes a área financeira está boa, às vezes a área sentimental está boa, mas outras áreas não estão boas. Às vezes a área emocional não está boa, às vezes o relacionamento de família não está bom. Então, existem relacionamentos, existem situações, existem trabalhos, existem, sei lá, seja o que for na sua vida, e que você já vem um tempo aí tentando resolver, mas entra ano saindo e você não consegue resolver, quer dizer, não tem fruto, não resolve, não está vivo, é como se estivesse morto, como se não existisse, e você sente a carência daquela área que não existisse. Esse é o conteúdo dessa mensagem de hoje. Existem áreas secas, existem vales de ossos secos na minha vida, existem circunstâncias, situações, existe algum contexto na minha existência que eu olho e digo, isso aqui está morto. Era para estar vivo, era para trazer vida, para trazer alegria, mas infelizmente não posso contar porque essa área da minha vida está morta. Será que existe? Eu espero que não sejam muitas, mas normalmente elas existem. Agora, a boa notícia é que a gente, olhando para essa história, a gente recebe a grande informação lá no Evangelho, mesmo ainda no Velho Testamento, de que quando a gente tem o contato com o Evangelho, essas áreas são colocadas diante do desafio. E o desafio depende da ação de Deus e depende da nossa, mas a promessa é sempre a mesma. Qual é? Que não importa qual seja a área da nossa vida que seja derrotada, humilhada, destruída, ressecada, morta, enterrada, assim como ossos no vale de ossos secos, não importa qual seja a área em que não frutifique, Deus pode ressuscitar esse aspecto da nossa vida. Deus pode trazer à tona aquilo que está morto, pode ressuscitar as nossas vidas. Bom, para eu ser honesto, eu preciso primeiro aqui te dar um contexto histórico. A primeira aplicação que a gente vê lendo esse texto, a gente não pode esquecer que é um texto escrito dentro de uma história. E como você deve se lembrar, o povo de Israel teve as suas peripécias, seus problemas, tiveram os problemas na relação com Deus, pecaram e por conta disso foram disciplinados. Em certo momento eles dividiram em duas partes, uma parte foi destruída, depois a outra parte que sobrou, em certo momento da história, foi levada como escravo para um outro país, para a Babilônia. Quando eles chegaram na Babilônia, eles perderam o país, perderam os bens, perderam a vida, muitos deles, e perderam a família, perderam a terra, e se tornaram escravos, e foram para lá na Babilônia. E depois que eles chegaram na Babilônia e começaram a observar onde eles estavam, o que estavam fazendo, e começaram a ler o que eles tinham, o que eles eram, puxa vida, a gente era cidadão livre lá na nossa terra, no nosso país, a gente tinha o nosso comércio, a gente tinha as nossas fazendas, a gente tinha até escravos, servos, né? E hoje nós não temos nada e nós somos escravos, somos servos e humilhados no outro país, falando outra língua, cheio de deuses pagãos em volta. Então, começaram a já
Eles estavam então destruída, ressecada, desamparada, sem nenhum tipo de esperança. Eles ficaram completamente desesperançados, perderam a esperança. Então, quando o profeta se levanta e tem essa visão, e depois ele conta para o povo entende que os vales de ossos secos representavam o próprio povo. As pessoas que estavam sem esperança, sem vida, desamparadas, é como se estivessem mortos. Estavam vivos, mas se sentiam completamente mortos. Esse era o povo que estava na Babilônia. E quando a profecia diz, quando o profeta, depois de ter a visão, ele revela para o povo a profecia, diz que os ossos ressuscitaram, então eles entenderam que essa ressurreição representava a saída deles da Babilônia. Em algum momento, nós que estamos mortos, seremos ressuscitados, ou seja, a gente vai ser tirado desse lugar de morte, a gente vai voltar para a nossa terra, e é só uma ressurreição, vamos dizer, geopolítica, uma ressurreição só política, militar. Não só a gente vai voltar para a nossa terra e vai voltar a ser uma nação, mas vai ser também uma ressurreição espiritual. Porque a razão pela qual eles foram para a Babilônia, a razão fundamental era estritamente espiritual. Eles pecaram. Eles caíram espiritualmente, por conta disso vieram as consequências políticas, por conta disso foram levados como escravos, por conta disso viraram escravos em outro país, por conta disso foram destruídos, estavam se sentindo mortos. Então Deus falou, vou trazer vocês de volta, e vocês não só vão voltar para a terra de vocês, vão ter um país, mas vocês vão voltar a ter vida espiritual, eu vou restaurar a relação com vocês. Então, quando diz que o Espírito traria de volta a vida daquelas pessoas, daqueles ossos, daqueles cadáveres, os cadáveres representam o povo de Israel, e trazer o Espírito, quando ele profetiza e manda o Espírito voltar dos 4 cantos da terra e entrar naqueles corpos, significa que a vida espiritual deles seria então restaurada. Essa é a interpretação histórica. Você lê no texto ali, é isso que está acontecendo, é muito fácil de entender, e depois a profecia se cumpre. Depois de alguns anos, de algum tempo, então o povo é levado de volta, de forma sobrenatural, para a terra deles, e ali Deus reconstrói inclusive o templo, a cidade. E segundo o profeta Joel, a glória da segunda casa foi melhor do que a primeira. O templo de Salomão, que havia sido destruído, ele é reerguido. Claro, nem se comparava com o primeiro, mas foi naquele templo lá que Jesus andou. Então a glória da segunda casa foi maior que a primeira, e a vida foi restaurada. Mas se eu levanto um dia de manhã, resolvo ler a Bíblia, e eu caio nesse texto. E apesar de eu entender o contexto histórico, eu me pergunto, eu entendi a história, a mensagem para eles, mas e a mensagem para mim? O que esse texto traz para a minha vida? Acompanha comigo. Primeiro, verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor, deixa a sua Bíblia aberta aí, e Ele me levou, Deus me levou, pelo Espírito, e me deixou, Deus me levou e me deixou no meio de vale de ossos secos. Verso 2, Ele me fez andar ao redor dos ossos secos. Olha que coisa interessante, na visão Deus tira ele de onde estava, e Deus leva ele para um lugar de morte. E Deus faz ele andar no meio daquele monte de cadáver, aquele monte de cadáver, só os ossos, né? Num vale de morte, cheio de sentimento de morte, cheiro de morte, imagem de morte. Deus coloca ele naquele lugar e faz ele andar no meio daquela situação tão difícil, tão deplorável. Ninguém queria ter um sonho desse, muito menos uma visão que é ultra realista. O que quer dizer isso, olhando para a minha vida? O que significa para a minha existência? Aqui tem um ensinamento muito importante, presta atenção para a gente, fundamental, que a gente vai falar hoje. Em primeiro lugar, Deus é soberano sobre toda a nossa vida, inclusive sobre as coisas ruins que acontecem. Em última instância, Ele é o responsável da gente ter que passar por dificuldade, porque Ele que cria a regra do jogo, Ele que estabelece as regras. Quando a gente obedece às regras, a gente se dá bem, e quando a gente não obedece, a gente se dá mal. E eventualmente, dependendo do contexto, às vezes até é necessário que você sofra, para que algo maior aconteça. Isso pode acontecer, porque afinal é Deus, Ele que manda. Quer dizer, Deus é soberano, então é Ele que faz você enfrentar, encarar e sentir esse cheiro ruim quando você olha para aquela área da sua vida que não está produzindo nada, que parece que está morta. Então, se você, teve um rompimento sentimental, de alguma maneira, foi Deus que permitiu, Deus deixou que aquilo acontecesse. Se você perdeu o emprego, de alguma maneira, por mais que você tenha sido o responsável direto, de alguma maneira, em última instância, Deus é responsável. Deus permitiu que você passasse por aquela situação. Se você quebrou financeiramente, Deus deixou que você passasse. Se você cai doente, Deus deixou que você passasse. Ele é responsável, Ele é soberano, Ele que controla. Nada acontece sem a devida autorização e permissão da parte dele. Você tem que entender isso, Deus é soberano sobre tudo. Mas, ao mesmo tempo que Ele é soberano, verso 12, portanto, profetize e dizes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e os farei sair dela. Da mesma maneira que Deus permite que a gente enfrente o vale da sombra da morte, Deus também nos promete que em algum momento Ele vai tirar a gente daquele vale de morte. Verso 10, e o Espírito entrou neles, e viverem, se puserem em pé. Isso quer dizer que se eu, perdi o meu casamento, Deus é poderoso para restaurar o casamento.
Se eu acabei com a minha vida sentimental, Deus pode restaurar a minha vida sentimental. Se eu fui demitido, Deus pode me dar um novo emprego. E se não for um novo emprego, Ele pode abrir uma porta de eu abrir um próprio negócio. Se eu tive um problema de saúde, Deus pode consertar e salvar a minha vida a ponto da minha saúde depois da doença ficar melhor do que antes da doença. Quer dizer, Deus pode fazer o que Ele quiser. E a promessa aqui desse texto, quando eu leio para mim, é promessa de restauração. Não importa qual seja o meu vale de ossos secos, não importa qual seja a área da minha vida que está morta, o texto está dizendo que Deus pode ressuscitar esta área. Essa é a promessa principal do texto, e ela bate também com o Novo Testamento. Portanto, profetiza, diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. E o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército numeroso sobremodo poderoso. Deus permite a morte, mas Deus sempre traz a ressurreição. Diga a glória a Deus por isso. Quero falar sobre isso hoje. Mais especificamente, quero falar sobre as condições que eu preciso cumprir para que essa promessa aconteça. O que é que eu preciso fazer? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha parte nesse negócio? Eu sei que o poder é de Deus e Ele que faz a obra, claro. Mas como Deus trabalha sempre com a gente, quais são as condições que o texto mostra que Deus impõe para que Ele possa ressuscitar o meu vale de osso seco? Primeira delas, eu preciso entender, verso 3, de que é na derrota e no fracasso que Deus prova a nossa fé. Verso 3, então ele me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Quando você olha para a área da sua vida e vê que aquela área está seca, está morta, que aquilo fede a morte e não te dá aquilo que você precisava, quando você olha para aquilo ali e aí você pensa em orar, qual é o sentimento que vem? O que você pensa? Será que Deus vai atender a minha oração? Será que Deus pode resolver isso? Olha para mim aqui, ó. Às vezes, olha para mim, às vezes tem coisas que a gente está lidando que parece que está tão ruim, que quando a gente olha para Ele, olha para Deus, a gente tem a impressão que nem Deus resolve. Não é verdade? Você fala, isso aqui está tão morto, velho, que nem Deus tira. Esse cadáver nem Deus levanta. Claro que eu merecia, Deus pode tudo. E é verdade, então pode estar mortinho da Silva. Se Deus falar, vai ressuscitar com certeza. Mas é na hora da derrota, quando você está derrotado, quando você falou, quando você fracassou, é nessa hora que a sua fé está sendo provada. E Deus prova para ver primeiro se a sua fé é verdadeira, de fato. Se o profeta ele cria que Deus podia reverter aquela situação, o profeta passou por isso. Não, eu creio, claro que ele acreditava, ele era um profeta, né? Ele viu a situação acontecer, ele profetizou e poucos anos depois a coisa aconteceu. Eles foram restaurados a sua terra. Mas você tem esse mesmo sentimento? Você acredita que Deus pode mudar? Esse é o primeiro ponto. Deus está te provando. Se você tem uma área da sua vida que está morta, que está ruim, que está fedendo a defunto, fedendo a carne podre, fedendo a morte, fedendo a osso seco, por mais que você olhe e diga que isso aqui não tem jeito, creia no seu coração que Deus pode fazer alguma coisa. Deus tem esse poder. E mais para que Ele faça, você precisa acreditar de todo o seu coração. Quem é o cara mais malandro da Bíblia? Você sabe quem é? O mais malandro? Pensa aí. Já só porque ele... Não, tem um cara mais malandro que Jacó. Consegue acertar quem é o cara mais malandro da Bíblia? Sabe quem é? Mais esperto? O ladrão na cruz. Eu acho que eu estou prejudicando a memória do ladrão. Dizer que ele é malandro, não sei se é a palavra certa, né? Mas o cara tem uma vida terrível, né? Foi ladrão, foi criminoso, fez um monte de besteira. Foi preso, foi condenado, foi executado. E está lá pendurado na cruz. E antes de morrer, tem um sujeito crucificado do lado dele. Aquele sujeito traz uma palavra que com certeza ele já deve ter ouvido em algum lugar antes. Porque a fama de Jesus era notória, era grande, né? Em algum momento ele deve ter ouvido sobre um tal de Jesus, em algum momento deve ter ouvido sobre o que Jesus estava pregando, e ele também era judeu, então ele sabia que existia Deus, existia o céu, o inferno, a ressurreição e etc. E quando de repente ele tem aquele prazer, até num lugar esquisito, inoportuno, encontrar Jesus ali pendurado na cruz, Jesus faz uma promessa para o ladrão. Qual foi a mesma promessa? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o malandro acreditou. Ele creu. E sabe o que aconteceu? O malandro que teve uma vida desgraçada, uma vida pervertida, uma vida de sofrimento, de injúria, de perseguição, de medo, vivia sendo perseguido, com medo de ser preso o tempo todo, vida de bandido, vida louca de bandido. O malandro morreu e hoje está no bem bom lá na glória, junto do Pai, no seio de Abraão. Enquanto a gente está aqui, ó, ralando para tocar a vida, enfrentando desgraça, enfrentando problema, enfrentando dificuldade, tormenta, crise, medo e ameaça, ele está no bem bom, está no lugar onde não tem mais vaga e não tem mais dor, lá junto com Jesus que Deus prometeu para ele. Mas sabe por quê? Porque ele acreditava naquilo. Ele fala, ele diz, quando você entrar no teu reino,
lembra-te de mim. Ele sabia daquilo, ele tinha convicção daquilo, ele sabia que Jesus era o rei. E ele sabia que tinha um reino. Então ele fala, me leva contigo. Se ele não acreditar, se ele não falar, foi o que o outro disse. Esquece desse cara e para de falar besteira aí. Não, cala a boca você, ele é inocente, a gente não é. Mas ele fala, me leva para o teu reino, porque ele acreditava. Quando você está no meio da aprovação, e o ladrão enfrentou a pior aprovação de todas, pendurado na cruz, a gente não passa por isso, claro. Mas quando a gente está sendo provado, ali a nossa fé tem que ser verdadeira para que Deus fazer a ressurreição, e quando a ressurreição chegar, o ladrão vai ser um dos primeiros a ressuscitar em glória, amigo. E segundo a Escritura, quando Jesus voltar e você estiver vivo ainda, o ladrão vai ressuscitar antes de você, vai ressuscitar primeiro. A Bíblia diz que os mortos ressuscitam primeiro, depois a gente vai subir. Então, nós somos provados quando a gente passa por dificuldade, por fracasso, se a nossa fé é verdadeira. E, mais ainda, se a nossa fé é resistente, se ela dura até o final. O profeta acreditou que Deus faria alguma coisa, que Deus poderia fazer. E ele acreditou até o dia que Deus realizou. No dia que Deus realizou, a fé do profeta estava inteira, assim como a fé do ladrão naquele momento ficou inteira até a hora da sua morte. O profeta acreditou. E essa coisa de acreditar até o final, o próprio Jesus ensinou. Uma vez falando sobre oração, ele conta a famosa parábola da viúva que foi bater na porta do juiz. Juiz, eu estou aqui, eu sou uma viúva, uma pobre coitada, não tem ninguém por mim. Tem como você julgar minha casa? E o juiz pegou o processo dela e engavetou, deixou na gaveta ali. E diz a história, segundo Jesus contou, de que a mulher, o processo engavetado lá na gaveta do juiz, e ela batia na porta todos os dias. Perturbou o juiz, até que o juiz falou, quer saber de uma coisa? Eu não tenho medo de ninguém, mas essa mulher está me perturbando, eu vou resolver o caso dela. Aí Jesus termina a história, olha para mim aqui, ele termina a história e fala assim, será que quando o Filho do Homem voltar vai encontrar fé sobre a terra? Em outras palavras, será que quando eu me encontrar com você e chegar ao final, você vai estar crendo? Não adianta você crer no momento e depois no final você não crer. Você tem que crer hoje, tem que crer amanhã, depois de amanhã e crer até o final para que Deus possa ressuscitar o cadáver que existe na sua vida. É preciso então crer de forma absoluta. Olha de novo para o seu vale da morte, olha para os ossos secos na sua vida. Deus pode fazer o milagre, Deus pode ressuscitar, mas para isso você precisa crer de forma contínua até o dia que Deus fizer esse milagre. Diga amém. Segundo lugar, precisamos praticar a humildade espiritual. Verso 3, quando Deus pergunta, e aí, você acha que vai acontecer alguma coisa, ô profeta? Olha o que ele responde, Senhor, tu sabes. Alguns de nós aqui responderia como? Você acha que eu posso ressuscitar esse cadáver? Claro que o senhor pode. É isso que a gente falaria, né? Mas olha só, o cuidado desse profeta. Ele não chega e fala, não, o senhor vai fazer. Ele diz isso? O que ele fala? O Senhor que sabe. Mas a gente não acabou de ver que ele tinha fé. Ele acreditava que Deus poderia fazer. Mas ele tinha certeza que Deus ia fazer? Mas ele sabia que Deus poderia fazer. Bastava Deus falar. Essa é a fé que ele tinha. O profeta acreditava que Deus poderia reverter aquele caos, aquela desgraça, aquele vale da morte. E ele acreditava, e se Deus não falasse nada, não fizesse nada, ia continuar acreditando até o final da vida dele. Mas ele acreditava. Então, o profeta ele diz, olha, tu sabes, isso aqui simboliza a humildade espiritual que a gente precisa ter diante de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque hoje em dia, a gente coloca muitas palavras na boca de Deus. Às vezes palavras até que, se olhando assim, aparentemente parece ser ponderado. Depois se olha com mais cuidado e percebe que tem um gatilho, tem uma coisa errada. Às vezes é notório. Alguém, não, com certeza que Deus vai fazer tal coisa. Me lembro de um sujeito que namorava uma moça já há uns 2, 3 anos, apaixonado por ela, sabe aquele apaixonado babão, sabe? O cara que baba em cima da mulher, tão apaixonado que está. E eles se converteram, os dois foram para a igreja. Depois de um tempo, percebi que a menina começou a querer sair fora. Já eram noivos, né? E ele, fervoroso, cheio de fé. Aí fizeram uma parceria. Ela demitiu ele, mandou ele embora, mandou passar no RH. Ele foi embora. E ela seguiu a vida dela. E ele entrou em desespero, entrou em agonia. E aí depois ele falou assim para mim: olha, eu comecei um jejum hoje. Um jejum? Estou jejuando para minha noiva voltar para mim. Mas e se ela não voltar? Não, ela vai voltar. Tenho certeza que ela vai voltar. Tenho certeza. Eu só vou parar de comer, só vou voltar a comer quando ela voltar para mim. O que aconteceu com ele? Morreu de fome, será? Mas se Deus falou com ele, ele tinha certeza. Tinha certeza. Ele estava, na verdade, querendo ir com o rola Deus. Se Deus viu uma foto dele, estava desse tamanho, gordão. Casado com outra.
A gente coloca lá um pouco, às vezes, um monte de besteiras. Por que eu preciso de humildade? Para eu não cair na besteira de eu decidir no lugar de Deus. É que Deus é paciente, né? Tem uma paciência alongada, a famosa longanimidade de Deus, né? Mas eu imagino o tempo todo as pessoas perturbando Deus, dando palpite no que ele tem que fazer, meu. Cara, se vive dando palpite, e aí, tal situação, vai resolver? Olha, Deus poder pode, mas vai, não, tenho certeza, é o nome de Jesus que vai acontecer. Invoca o nome do Senhor e diz que não, eu tenho certeza. Eu já vi quantas vezes ela fala, tenho certeza, e depois não aconteceu nada. Você tem que ter humildade para entender que, mesmo você tendo fé, quem decide é Ele. Você precisa de fé para que você, depois, a hora que for frustrado na sua fé, fundada no lugar errado, você não acabar perdendo a fé depois que Deus fala não para você, ou responder de forma diferente. Isso pode acontecer. Teve uma ocasião que Jesus fez um milagre de multiplicação de pão e peixe, né? E as pessoas comeram, se fartaram. Aí ele pega um barco, atravessa para o outro lado do lago. Aí o pessoal de madrugada vai a pé e dá a volta no lago e encontra com ele. O que eles queriam? Queriam um pão de novo. E aí Jesus, depois daquele milagre, ele começa a endurecer a mensagem. Ele multiplicou o pão, o peixe, o pessoal foi para o outro lado, o pessoal foi atrás, e ele chegou, e aí Jesus, faz tempo que você chegou, aquela conversa meio desconfiada, né? E aí Jesus, faz tempo que você chegou aqui? Traduzindo, tem mais pão para a gente comer? Tem mais peixe? E ele fala assim, gente, vocês tiveram todo esse trabalho de andar de lá até aqui a madrugada inteira, para comer peixe, para comer pão. Ele diz assim, trabalhe pela comida que não perece, que a comida que vocês comeram acabou. Trabalhe pela comida que leva para a vida eterna. E a partir dali diz o Evangelho que ele começa a endurecer o discurso. Ele começa a reduzir os milagres e começa a ser mais decisivo, começa a cobrar compromisso. E sabe o que aconteceu? Sabe o que o Evangelho diz? Que a partir daquele momento, muitas pessoas, muitos discípulos desapareceram, sumiram. Você pode ver que no final da carreira, no final dos 3 anos, perto de ser preso, ele está com os 12 e depois no final nem os 12 ficam 11. E depois nem os 11. Ele morre sozinho. Está ali só a mulher, a Maria, uma ou duas pessoas, a mulher de um político importante que tinha, mas as mulheres, mas os discípulos sumiram, desapareceram. E o Pedro, que era o mais próximo dele, também tinha desaparecido, com medo, envergonhado. Então, a gente precisa ter humildade para a gente não abandonar Jesus quando ele der uma resposta diferente. Precisa ter humildade para a gente não achar que a gente merece alguma coisa. Às vezes, conscientemente, não, eu sou cristão há tantos anos, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu vou mostrar meu currículo, abrir mão aqui de um monte de coisas, isso e aquilo, e acontecer. Por que você está dizendo tudo isso? Porque talvez você não diga, mas de alguma esfera da tua mente, talvez até inconsciente, você pensa assim, eu sou um bom crente, eu mereço. Nananina, você não merece nada, cara. Tudo é graça diante de Deus. Mas se você não tiver essa humildade, você vai achar que você merece. E aí você está, desculpa a expressão, você está lascado. Por que isso? Por que a expressão tão forte? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus não curte arrogância, soberba, de maneira alguma. Deus não gosta. Você precisa ter essa visão, essa autovisão de humildade espiritual, para você não ser bloqueado, como tanta gente é bloqueada e acaba não tendo a graça de Deus. Jesus contou que 2 camaradas foram orar, um era pecador, era pervertido, ladrão, etc. Ninguém gostava dele, porque tinha uma profissão que, por definição, era uma profissão justa, desonesta, e tinha um outro que era altamente cheio de si, religioso. E é engraçado que quando Jesus conta a história, ele diz assim, de que ele orou, foi orar no templo, e orava de si para si mesmo, quer dizer, a oração dele não subia, por causa da arrogância dele. E o outro, que era pecador, Jesus falou que ele nem olhava, não tinha nem coragem de olhar para cima, com medo de tomar um raio lá de cima, que ele não merecia nada. E ele só dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. E ele termina a história dizendo o seguinte, sabe quem recebeu graça? Humilde, mas o outro foi rejeitado. Aí eu preciso de humildade para não ser rejeitado diante do trono da graça. Eu preciso de humildade para entender quando Deus for responder a minha oração. Porque Ele pode responder a minha oração de uma maneira que eu não imagino. E talvez que eu nem queira. Um leproso se aproximou de Jesus e implorou, Senhor, se o Senhor quiser, é só o Senhor falar, eu vou ser curado na hora. Jesus olha para ele e fala assim, eu quero. E na hora ele fica curado. Quem era? Era um leproso. E segundo a cultura judaica ali, o leproso estava leproso por causa dos seus pecados, quer dizer, era um imundo. Mas havia um apóstolo que escreveu nada mais, nada menos do que 90% de todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O sujeito que certa vez estava pregando, estendeu a pregação até 3 da manhã.
Aí um cara, você que dorme no culto, cuidado, hein? O cara cochilou na pregação, caiu e quebrou o pescoço, né? Alguém falou assim, Paulo, ele morreu, vamos parar a pregação, e chamou o Samu, não, segura que eu vou terminar. Terminou a pregação, depois foi lá e consertou o pescoço do morto e ressuscitou. Olha o poder que havia nesse cara. Uma vez ele estava viajando e uma cobra veio e mordeu ele. O pessoal, esse cara deve ser condenado, acabou de cair num navio aqui que naufragou, os deuses queriam matar ele, escapou, agora a cobra mordeu ele. Com certeza está condenado no mundo espiritual. E o pessoal esperou ele inchar, esperou ele vomitar, esperou ele cair, estribuchar e ficou bem. Aí daqui a pouco, puxa, esse cara deve ser um deus. Olha a imagem das pessoas, tanto poder que havia nele. Esse camarada tinha um problema. E 3 vezes ele fala, Senhor, me livra desse problema, que ele chamava de espinho na carne. E você sabe qual foi a resposta? Ele falou igual ele falou para o leproso, quero, seja curado. Ele falou isso? Ele falou, não, a minha graça te basta. E a gente, geralmente, quando lê o texto, a gente para aí, mas o resto da frase é Jesus que fala, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero você poderoso, mas para isso eu preciso desse espinho na sua carne. Às vezes você olha para o seu vale de ossos secos, e de repente Deus vai agir ali, mas não como você pensa, mas de outra maneira que vai aperfeiçoar a sua vida espiritual. Mas se você não tiver humildade, você não vai conseguir enxergar essa ação de Deus. Quais são os vales de morte que você enfrenta? Quais são as áreas da sua vida que estão secas, destruídas? Deus pode restaurar? Sim, há uma promessa de restauração, Deus pode fazer isso. Mas para que isso aconteça, você precisa ter humildade espiritual. Então a pergunta é, você é espiritualmente uma pessoa humilde ou espiritualmente você é uma pessoa arrogante? Essa é uma pergunta que você tem que responder em algum momento da sua vida para você mesmo. E se a resposta for, sim, eu sou arrogante, então quebre o seu coração, se humilhe diante de Deus e diga, ao Senhor pertence o poder e toda a glória. Não importa o que aconteça, faça o que o Senhor quiser, porque é o Senhor que manda, eu não mando em nada. Aí Deus vai consertar a sua vida. Diga amém de novo. Terceiro lugar, nós precisamos tomar atitudes que sejam fundamentadas, baseadas na palavra de Deus. Verso 4. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. E ele continua, verso 6. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós entenderei pele, porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei segundo o que me fora ordenado, ou seja, segundo a palavra de Deus. Olha, Deus usa quem Ele quiser. E Deus tem um hábito que muita gente não gosta, mas é o jeitão de Deus. Deus raramente faz alguma coisa sem usar pessoas. Isso é até engraçado, né? Aquele que não precisa de nada e de ninguém, geralmente ele trabalha usando pessoas, como se dependesse delas. É um privilégio para nós, mas se você pensar do ponto de vista divino, é coisa estranha. Ué, ele não precisa de nada e de ninguém, por que ele faz questão de usar as pessoas? Tem lá os seus motivos, mas Deus usa as pessoas. Ele usou o profeta naquela visão. Ele dá uma ordem para o profeta. Qualquer? Profetiza. Mas o que é que o profeta deveria profetizar? Bom, estou vendo um monte de osso seco aqui, talvez represente o povo que está escravizado. Eu vou profetizar para os ossos se levantarem e se transformarem em armas para matar os inimigos. Podia imaginar um negócio desse, né? Ou até achar que de repente os ossos vão ressuscitar, sei lá. Mas não era o que estava na cabeça dele, não era o que ele achava, a visão, a análise que ele fazia do contexto. Ele deveria profetizar segundo o que o próprio Deus havia falado para ele. Olha, eu estou te falando o que é que você tem que falar para os ossos. Então vai e profetiza para o osso. Verso 4. Disse-me ele, profetiza esses ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Então ele diz o que é que Deus falou para ele, o que é que iria acontecer. Ele não inventa uma profecia. E Deus usou ele de forma extraordinária para ele levar a mensagem para o povo, e o povo foi ressuscitado, politicamente e espiritualmente. Deus pode nos usar também? Pode. Eu posso, entre aspas, né, praticar uma atitude profética? Posso. Posso praticar um ato profético? Posso. Mas como é que funciona esse tal de ato profético, atitude profética? É eu lidar com as situações e eu falar com as pessoas que estão envolvidas nas situações, eu falar diante da situação, não de acordo com aquilo que está na minha cabeça, mas de acordo com aquilo que Deus me revelar. Eu posso, entre aspas, veja só, posso profetizar
para uma situação. Mas o que? Aquilo que está na minha mente? Não, aquilo que está na Escritura, na palavra de Deus. Quando a gente profetiza aquilo que Deus mandou a gente profetizar, isso gera mudanças. O profeta falou, ossos, escutem, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, mas não é algo da minha cabeça, vou falar para vocês o que Deus acabou de falar, de que vocês vão se juntar uns aos outros, os esqueletos vão ser remontados, depois vai aparecer tendão, carne e pele, depois vocês vão ressuscitar e vai voltar a ser gente viva. É isso que ele profetiza, o que Deus havia falado para ele. E verso 7 diz, enquanto eu profetizava, enquanto eu falava a palavra de Deus, houve então um ruído de osso batendo em osso, e carne se juntando, e etc, e etc. Quer dizer, enquanto eu olho para uma situação e eu tento lidar aquilo com o meu entendimento, a minha força, com a minha palavra, nada acontece. E quando eu invoco o nome de Deus para lidar com aquela situação, mas mesmo invocando o nome de Deus, eu ajo, eu tenho uma atitude que não é profética, que é carnal, porque é de acordo com o que eu penso, nada funciona. Mas, quando eu olho para uma situação, quando eu enfrento uma situação com atitudes de acordo com a Escritura, fundamentada na palavra de Deus, então alguma coisa sobrenatural acontece, o milagre, a ressurreição começa a operar. Tinha um sujeito, baixinho também, que tinha aquela mesma profissão do outro que eu te falei, né? Era ladrão. Mas não como o ladrão da cruz, era um ladrão, como é que eu vou dizer, oficial. Ele era cobrador de imposto. Só que era uma berlina, por quê? Porque era um judeu, e sabe, a terra dos judeus foi invadida pelos romanos, né? Então eles eram escravos dos romanos. Os romanos invadiram, aí pegaram uma das pessoas que moravam naquela terra e falou o seguinte, olha, você vai cobrar o imposto dos seus próprios conterrâneos, seus próprios patrícios. Mas eu sou judeu, não posso cobrar dinheiro das pessoas que estão aqui, porque elas são como eu, somos escravos agora. Não, você vai fazer isso. Pagavam um salário para ele, e com o passar do tempo, esses camaradas, além de cobrar o dinheiro do povo, que era já uma extorsão por si só, começava, como todo bom cobrador de imposto, como todo bom fiscal, né, começou a pegar umas coisinhas por fora. Então, uma propina, às vezes para não cobrar como deveria, às vezes cobrando a mais. Então, esses camaradas famosos publicanos, geralmente eram pessoas ricas, por quê? Porque recebiam um salário do Império Romano e na hora de fazer a cobrança tinha suas negociatas, então enriqueciam, tinham grana. Só que o povo odiava esses caras. Claro, são traidores, roubando da gente para dar para o governo invasor. Claro que não tinha como essa pessoa resistir diante da sociedade. Então, chegou um momento que se você quisesse xingar alguém por um nome feio, você xingava ele de publicano. Seu publicano! Porque é uma pessoa nojenta. Se um judeu estivesse andando na calçada e viesse ao seu encontro publicano, ele atravessava a rua e cuspia no chão. Não, se havia festinha, ninguém chamava nenhum publicano. Se havia comemoração, ninguém queria. Se você estava no templo, lá em Jerusalém, o publicano chegava, você se afastava, não tinha conversa, era isolado, sabe? Como se fosse um leproso no Velho Testamento. Ninguém chegava perto deles, odiava aquela gente. Ele escuta falar de Jesus, ele ouve as mensagens de Jesus, começa a gerar no coração dele aquela ansiedade para falar pessoalmente com Jesus, e com certeza a palavra que ele ouviu de Jesus em vários momentos começou a fazer efeito no coração dele, começou a mudar a mentalidade dele, e ele, por a ironia da história, além de ser publicano, rejeitado, é um tampinha, um pintor de rodapé de parede, sabe, pequenininho. Então, quer dizer, já tinha os homens falar para o seu Zé Ruela, pintor de rodapé, sai daqui, o seu Nanico ladrão, desgramado. Tinha essa questão social da aparência, não sei nem se era casado ou não, é difícil alguma mulher querer casar com o tampinho daqueles, desculpa os baixinhos, então. Não sei nem se era casado, mas o fato é que ele tinha um problema social grave. Mas certo dia, ele descobre exatamente onde Jesus ia passar. E é aquela ansiedade de falar com Jesus pessoalmente, porque o que ele tinha dito já estava na mente dele, já criando o respeito, que era a palavra de Deus, fervendo, eu preciso falar com ele. E um dia ele chega no lugar para encontrar Jesus e está cheio de gente, ele tampinha, não enxerga nada, então ele sobe numa árvore. O sujeito que era rejeitado por todo mundo, que não era convidado para nada, que era cuspido, odiado da nação, sobe numa árvore, tampinha baixinho para poder enxergar, e lá vem a comitiva, aquele monte de gente com Jesus, e abraçando Jesus, e falando com Jesus, Jesus andando, e de repente, para a surpresa dele, justamente quando Jesus passa embaixo da árvore, Jesus para, olha para cima, e chama pelo nome, e fala, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou comer lá na sua casa. Imagina o coração dele na hora, meu Deus do céu, eu que não vou para festa nenhuma, o cara vai entrar na minha casa. E foi jantar naquela casa. E aí aconteceu uma coisa espetacular naquela noite. Ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a palavra de Jesus, ele buscou a Jesus, e aquilo já estava fazendo efeito nele, lá pelas tantas, depois que todo mundo tinha comido, ele bate lá o garfo no copo e diz, olha, eu preciso falar uma coisa. Sabe que eu sou ladrão, né?
Aliás, a minha profissão é essa, mas a partir de hoje acabou essa história. Estou pegando metade dos meus bens, dando para os pobres, tudo que eu roubei, vou devolver 2, 3, 4 vezes mais. Aí Jesus, dá licença, posso eu falar agora? Jesus se levanta e fala assim, hoje houve salvação nesta casa. Olha que mudança extraordinária. Por quê? Porque o sujeito assumiu uma postura profética, assumiu uma postura baseada naquilo que Jesus já estava ensinando. Ele tomou aquela postura diante das pessoas, de acordo não o que estava na mente dele, mas o que ele tinha ouvido Jesus falar, e houve alguma coisa sensacional, mudou a história. Ele que era rejeitado por todo mundo, ele que era odiado, agora ele tinha uma família, fazia parte da família espiritual, foi adotado por Deus. Vai estar lá com o malandro do ladrão, ressuscitando antes da gente também. Em compensação, tinha um garoto que era muito rico, de família rica, e que cumpria toda a lei, era bem religioso e fazendo as coisas certinhas, foi se encontrar com Jesus, porque também tinha ouvido falar de Jesus e também precisava conversar com ele, assim como o Zaqueu. Mas eles têm uma sorte diferente, porque ele se encontra com Jesus, Jesus olha para ele, diz a Bíblia que Jesus olha para ele, Jesus o ama profundamente, porque viu que tinha um problema ali que estava minando a vida espiritual, faltava só uma coisa. Aí Jesus fala assim, falta uma coisa para você precisa tirar isso aí que é uma idolatria no seu coração. Não é o fato por ter riquezas, mas é porque o coração dele estava nas riquezas. Jesus fala assim, para você me seguir, você tem que tirar o seu coração das riquezas. Poderia ter tido uma atitude profética, igual o Zaqueu, mas não teve. Foi embora e se perdeu. Como é que eu resolvo o meu problema dos meus vales de ossos secos? Como é que eu resolvo isso? Eu preciso enfrentar baseado naquilo que a palavra diz. As minhas atitudes, a minha reação, a minha postura tem que ser uma postura da palavra de Deus. Se minha vida financeira está quebrada, se a minha saúde mental não está boa, se eu não tenho alegria de viver, se eu tenho medo de tudo, como é que eu lido com isso? Eu tenho que lidar com a palavra de Deus. A minha atitude tem que ser baseada na palavra de Deus. Diga amém de novo. E por último, está invertido aqui. Ih, João, alguém me ajuda aqui? Vai de novo aí. É pirata. Parece um negócio. Pronto? Posso clicar aqui, não? Aí. 3, põe no último, né? É? Não tá lá. Eu que apertei errado aqui, eu vou ter errado. Clica para mim, João. Vai para frente então aí. Vamos lá. Não esquece do questionário, tá? Essa semana, por favor. Não esquece não, tá? Mais um para frente, João. Pula para frente aí. Ih, cara, então. Tá, isso aqui, ó. Vamos ficar nesse aí, isso aí. Eu só não coloquei em vermelho, acho que foi isso que aconteceu, não pus em vermelho, mas tudo bem. Bom, último lugar. O que é que eu preciso fazer? Quais são as condições para que Deus pegue uma área da minha vida que está completamente seca, destruída, fracassada, derrotada, e Deus diga, ó, eu vou transformar essa área da sua vida, eu vou ressuscitar essa área da sua vida. Eu tenho que fazer algumas coisas. Mas tudo que a gente fez até agora, vamos dizer assim, são condições preliminares. Mas essa condição agora é a condição fundamental, que é profetizar ao Espírito de Deus. Verso 7. Enquanto eu profetizava, houve um ruído de barulho de ossos que batiam contra ossos, cada osso ao seu osso. Verso 8, olhei, eis que havia tendões sobre eles, e etc. Verso 8, olhei, eis que havia tendões. Verso 9, e me disse, profetiza agora ao Espírito. Profetiza, filho do homem. E diga para o Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos da terra ao Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobre modo poderoso. Na primeira profecia, como eu te falei, ele profetiza para os ossos, aquilo que Deus havia mandado ele falar. E o melhor que aconteceu é que, em vez de ter ossos, agora tem um monte de cadáveres. Não tinha um exército poderoso. Verso 4 diz que ele profetiza esses ossos. Ele profetiza e vira um monte de cadáver. Tudo bem. Mas, na segunda profecia, ele não manda ele falar aos ossos.
Repara no texto. Na primeira ele fala, profetiza para os ossos, fala com os ossos. Aquilo que eu estou dizendo eu vou para você falar. Agora vai, não fala com os cadáveres, esse monte de corpos que estão aqui cheio de carne, mas sem vida. Profetiza para o Espírito, fala para Deus, fala para o próprio Deus aquilo que o próprio Deus está dizendo. Verso 9, então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, assim diz o Senhor. Olha que interessante, fale para Deus aquilo que Deus está mandando dizer. E olha que ele faz isso, diz lá o verso 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé um exército sobremodo poderoso. Aquilo que o próprio Deus havia mandado ele profetizar, não veio da mente dele, mas ele profetiza diante do próprio Espírito que Deus havia mandado. Em outras palavras, o que quer dizer essa coisa tão estranha? Primeiro fala para os ossos, e agora ele fala para o próprio Espírito, e nos dois casos, aquele que Deus mandou ele profetizar para o próprio Deus? Como é isso? O que isso significa? Significa que não basta a gente seguir as condições preliminares, não basta eu ter fé. Presta atenção agora para a gente terminar bem, você não perdeu o fio da meada. Não basta eu ter fé. E não basta eu ter uma fé que vá até o final duradouro. Não basta eu ser humilde, ter humildade que me dê condição de Deus fazer o que Ele bem entende, sem nenhum tipo de problema, sem eu perder a minha fé. Não basta eu ter atitudes proféticas, de reagir diante das circunstâncias da maneira com que a palavra diz. Isso é preliminar, mas existe uma condição mais profunda, mais fundamental, mais elementar. Eu preciso que o Espírito de Deus se manifeste, porque se ele não se manifestar, é só carne, é só o homem falando. Por mais que eu tente resolver a situação, entendendo que está certo a maneira como que eu estou fazendo, só aquilo não é suficiente. Eu tenho fé, eu sou humilde, eu estou fazendo o que a palavra manda, mas isso não basta. É preciso implorar ao Espírito de Deus para que Ele sopre o sopro da vida. Aquela situação que você olhou, que você falou, essa aqui, ninguém resolve nem Deus. Pois é, nessa situação, só Deus resolve. É preciso ter o Espírito de Deus. E como é que eu oro de acordo para o Espírito de Deus? Como é que eu oro de acordo com a palavra de Deus? Vou trazer o que Jesus falou. E aí, esse é o néctar final desta mensagem de hoje. Como é que eu profetizo ao Espírito de Deus? Como é que eu falo com o Espírito de Deus? João capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem o que quiserem, vocês pedirão o que vocês quiserem, e será feito. Eu preciso de algo e eu peço. Mas para que isso aconteça, segundo Jesus, para que eu profetize ao Espírito de Deus para ele vir fazer um milagre e ressuscitar o morto, eu preciso que as palavras dele permaneçam em mim e eu permaneça nele. Está entendendo, sim ou não? Mais uma vez, eu vou abrir minha boca e invocar o Espírito de Deus. Senhor, esta área está morta, derrama o teu Espírito sobre a minha casa, a minha família, sobre a minha saúde física, minha saúde mental, sobre os meus filhos, sobre a minha vida. Senhor, está destruído, Deus, está morto, acabou, está anulado, não tem vida, já faz anos que eu estou lutando e não resolve, esse ano está acabando e finalmente, mais uma vez, não está acontecendo nada, então já fiz a minha parte, já acreditei, já fiz o certo, mas não funciona. Agora eu estou te pedindo, faz aquilo que ninguém pode fazer, vem com teu Espírito e sopra sobre um vale de ossos secos da minha vida, faz isso, Senhor. Mas para eu fazer isso e funcionar, e essa é a condição fundamental, tem que partir de duas coisas. Primeiro, as palavras de Jesus têm que estar em mim, eu tenho que ter uma vida de comportamento. Não adianta eu querer pedir algo sobrenatural do sobrenatural de Deus, sendo que eu sou uma pessoa rebelde aos conceitos de Deus. Não adianta eu querer pedir para alguém que não me conhece um favor, sendo essa pessoa não é minha amiga. Se você me encontra no centro em algum lugar, e você, ainda bem que eu te encontrei aqui, perdi meu celular, perdi a carteira, estou sem dinheiro, eu preciso voltar para casa. Como eu te conheço, rapidamente eu pego lá alguma coisa, um dinheiro para você voltar para casa, porque eu te conheço. Mas se um estranho me aborda na rua, perdi minha carteira, o celular, o que eu vou fazer com o estranho? Eu vou atender esse estranho? Não, eu não conheço. Para você conseguir algo de Deus, você precisa se aproximar de Deus, você precisa ser alguém que obedece, que conhece a Deus. E que a palavra dele está em você e você tem um relacionamento com Deus. Então aí temos um baita de um problema duplo. Por quê? Porque as pessoas hoje, mesmo aqueles que estão na igreja, uma boa parte dessas pessoas, em algum momento, elas não querem seguir a palavra de Jesus. Eu quero o milagre, eu quero o sobrenatural, eu quero a ressurreição, mas eu não quero obedecer de forma absoluta o que Jesus diz. Algumas coisas eu concordo, aceito, algumas coisas eu pratico, mas outras não. Não adianta, se você está meio lá, meio cá, não tem conversa. Ou você serve a Jesus ou não serve. E a prioridade do sobrenatural é para quem serve.
Essa é a condição. E não só obediência, porque seria mérito, mas não tem mérito, é graça. E a graça vem a partir do relacionamento. Eventualmente, como Deus é gracioso, Deus pode fazer algo sobrenatural e alguém que não o conhece, não se iluda, né? Deus faz isso, é claro. Alguém que não conhece a Deus, alguém que não respeita a Deus, mas como Deus é amoroso e gracioso, Deus vai lá e faz algo sobrenatural, com um propósito. Mas as nossas vidas, para Ele agir, nós que somos filhos, é preciso basear-se num relacionamento com Deus. Se você não conversa com Deus, se você não tem Deus como seu amigo, se você não obedece, se você não, como a gente cantou aqui, se Deus não é o ar que você respira, se Deus não é a sua vida, se Deus não é o seu pensamento, se Deus não é a existência da sua vida, você não tem relacionamento. Então o milagre não vai acontecer em momento algum da sua existência. Como é que a gente faz então para conseguir o sobrenatural? A gente precisa profetizar o Espírito de Deus. Como? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e vos será feito. Quem entendeu, diga amém. Vamos levantar, por gentileza? Quais são as áreas da sua vida que estão destruídas, que estão mortas, que estão ressecadas? Deus permitiu que você passasse, Deus te colocou nessa situação, porque Ele precisa trabalhar na tua vida, Ele precisa consertar a sua existência, por isso, dessa situação problemática na sua existência, Deus precisa fazer isso. Como que eu vou lidar com isso? Eu preciso com certeza ter fé, eu preciso com certeza ter humildade espiritual, mas eu preciso ser provado por Deus, ser aprovado, mas eu preciso falar com Deus a partir de um relacionamento, a partir de obediência. Deus tem que olhar para mim e ver que eu sou amigo dele. Então, depende, nesse momento, da minha mudança de visão, de pensamento diante de Deus. Quem sou eu diante de Deus? Eu sou um conhecido ou sou um amigo? Eu quero o sobrenatural, eu quero a ressurreição, ou quero passar mais um ano dessa maneira? E eu espero que a resposta seja uma mudança completa de vida. Fecha bem forte os teus olhos. E vamos falar com Deus mais um pouquinho. Gostaria que você colocasse diante do Senhor agora esta área da sua vida que veio à sua mente quando eu introduzi esse assunto. Qual é o aspecto da sua existência? Qual é a área da sua vida que está completamente destruído, completamente morto, que não rende fruto, só traz tristeza, vergonha e humilhação para você? Qual é essa área? Eu quero que você coloque agora diante do Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, escuta a nossa oração agora, escuta cada um que está aqui, colocando suas vidas diante do Senhor. Contempla agora a nossa oração. Contempla agora o que a gente coloca diante do Senhor. Olha para a nossa humilhação, Senhor. Olha para o nosso fracasso, a nossa derrota. Olha para o nosso vale de ossos secos. Em nome de Jesus, vem dos quatro cantos, ó Espírito de Deus, e sopra sobre esse vale de ossos secos e ressuscita, Senhor Deus. Faz um milagre começando no nosso próprio coração. Prepara a nossa alma para que isso possa acontecer. Derrama a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor Deus. E sobre a vida daqueles que estão aqui nesta noite, ó Deus, que não tem esse relacionamento contigo, que não tem essa intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, estabelece nesse momento esse caminho de intimidade. Perdoa todos os pecados, dá arrependimento, limpa essa alma. Estabelece agora pelo teu Espírito um selo espiritual entre o Senhor e esta pessoa, para que haja amizade, para que haja relacionamento. Aqueles que são do Senhor, mas que têm andado em desobediência, em nome de Jesus, vem nesse momento agora com teu Espírito e quebra as cadeias da desobediência, quebra as algemas do pecado. Essas pessoas fazem, agem, depois se arrependem, fazem de novo, mas age nesse momento, quebra esse ciclo maldito de desobediência e coloca em pé um servo obediente, quebra essas algemas em nome de Jesus. Vem dos quatro cantos do Espírito Santo de Deus, derrama sobre as nossas vidas, restaura o que está morto, traz vida aquilo que está apodrecido, traz vida para a nossa existência, para que o teu nome seja glorificado e a gente seja feliz, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.